Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor do site, e aqui eu tô com mais um comparativo. Hoje é entre os dois smartphones mais recentes que a LG tem no Brasil. De um lado, LG G4, como você pode ver aqui, tampa de couro. De outro, LG G Flex 2, como você pode ver, tampa de plástico e bem curvado. Ambos os smartphones são celulares de altíssimo desempenho, com ótimo hardware. Só que tem uma diferença entre um e outro. O Snapdragon de um não é o Snapdragon de outro. Eu vou mostrar pra vocês se vale mais gastar um pouco mais e levar um G Flex 2, porque tem a tela curva, ou se vale mais economizar um pouquinho mais e levar um G4, que também é o topo de gama da LG, muito semelhante entre os dois aparelhos. Bora lá? Primeira diferença que você vê é que na verdade não há diferença, na parte da frente é muito semelhante dos dois lados, só que é apenas uma película, não leve em conta como parte do aparelho, enfim, ambos os lados são muito semelhantes e você tem aqui basicamente a mesma configuração de local das coisas. Aqui a tela ela é uma tela de 5.5 polegadas dos dois lados, só que o aproveitamento de tela é maior do lado do G Flex 2. O G Flex 2 tem 73% de aproveitamento de tela contra 72% do G4, ou seja, as bordas do G Flex 2 são 1% mais finas do que o que você encontra no G4. Não é visualmente, não dá para notar isso visualmente, mas enfim, se você gosta de números, é assim que funciona. Ambos são, como eu falei, 5.5 polegadas com resolução de 2560 por 1440 pixels no G4 contra Full HD 1920 por 1080 pixels no G Flex 2. Ou seja, G4 trabalha com uma tela 2 vezes mais densa do que o G Flex 2. Isso você nota na densidade de pixels, que são 538 pixels por polegada no G4 contra 403 pixels por polegada. Isso entrega uma tela com 2 vezes mais resolução do que o G Flex 2, que conta com 403 pixels por polegada contra 538 do lado do G4. A câmera frontal é de 5 megapixels no G4 contra 2.1 megapixels no G Flex 2. E sensor de luz de proximidade, alto-falante, LED para notificações dos dois lados. Você pode ver aqui que ambos estão piscando. Pisca, amigo! Vai. Enfim, ambos estão piscando muito bem, como você viu. Na parte traseira, o G4 é o único aparelho com traseira de couro, mas se você quiser tem uma traseira de plástico também. A configuração de alto-falantes, coloca os alto-falantes exatamente no mesmo lugar, os dois aqui na parte de baixo. Os botões continuam os laterais, na parte traseira, ou seja, as laterais não tem botão nem entrada nenhuma. E o botão liga-desliga ficou um pouco mais esticado no G4 contra mais quadrado no G Flex 2. A câmera traseira, não frontal, conta com 16 megapixels no G4 contra 13 megapixels no G Flex 2. Dois LEDs para flash, laser para ajudar no foco dos dois lados e o G4 ainda tem a leitura de espectro de couro que ajuda bastante na hora de fotografar. Você tem aqui a bateria do lado de dentro, ela é removível no lado do G4 e não é removível no lado do G Flex. Então tem que G Flex 2 com a tampa que não oferece acesso à bateria, então você tem aqui a bateria apenas de um lado, e ambas com 3.000 mAh. Aqui está dizendo 2.900 mAh porque é o mínimo que a bateria consegue alcançar, ou seja, é 3.000 mAh dos dois lados. O G Flex 2 tem um processador que consome um pouco mais de energia, mas a tela consome menos energia porque tem menos resolução. Ou seja, o consumo de energia fica lá muito parecido dos dois lados, fica muito próximo um do outro. Aqui você tem entrada para cartão microSD de até 128 GB dos dois lados, só que o G Flex 2 já vem com 16 GB, porque ele tem uma falha muito grande. Tem 16 GB de memória interna contra 32 no G4. Fechando aqui a bateria novamente, ambas as tampas da bateria, na verdade não fechando a bateria, mas ambas as tampas da bateria são muito semelhantes. Com a única diferença que o G4 tem uma tampa em couro e isso muda alguma coisa. Fica mais bonito e balança para o lado, algo que o G Flex 2 não faz muito. Então tem aqui exatamente uma interface muito semelhante. Você tem aqui o X4
G4, que está disponível nos dois aparelhos, e a versão do Android dos dois dispositivos é muito semelhante. Tem aqui informação de software, ambos trabalham no Lollipop, só que o G4 é o único que trabalha em 5.1 contra 5.0.1 do G Flex 2. A tela é uma tela POLED do G Flex 2 contra uma tela IPS do lado do aparelho mais parrudo, que é o G4. Para mostrar a diferença de tela entre os dois aparelhos, eu vou abrir exatamente a mesma figura. Praia. Mostrando as imagens que correspondem à solicitação. Então, eu tenho aqui exatamente as mesmas figuras sendo exibidas nas duas telas. Vou virar aqui de lado para mostrar cada uma das telas. A tela do G4 conta com Quantum Display, que é uma tecnologia que aproxima a tela IPS do que você encontra em AMOLED. O ângulo de visão dos dois aparelhos é bastante grande, só que o G4 é um pouco maior, a diferença é bem pequena. Então você está vendo aqui que ele vai até um ponto onde o G Flex 2 não chega, mas essa não é uma diferença tão grande que justifica se você falar, eu gosto mais de um ou de outro. O índice de cores do G4 é bastante grande, de preto, o contraste é muito grande, maior que o IPS tradicional e chega muito perto do AMOLED, do OLED que está dentro do G Flex 2. A tela do G Flex 2 é a única que não é IPS da LG por conta de sua curvatura. Ela é um display curvo, relativamente curvo, e pode ser entortado. Se você quiser saber mais sobre isso, é só procurar o review do G Flex 2 que já está publicado no Tudo Celular. Do lado de dentro você tem um processador Snapdragon 810 no G Flex que roda 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 a 2 GHz. Os dois, a dupla é de 64 bits. No G4 é um Snapdragon 808 de 4 núcleos a 1.44 GHz e outros 4 a 1.82 GHz. Ou seja, ele é um pouquinho mais lento do que o Snapdragon 810. Ele não é tão poderoso como o Snapdragon 810. E isso acontece porque o Snapdragon 810 esquenta muito mais do que o 808. E aí, como esquenta mais, o desempenho diminui com muito mais rapidez no G Flex 2 do que no G4, quando a temperatura está mais ou menos semelhante. Ele alcança a temperatura com muito mais velocidade do que o G4. O G4 trabalha com 3 GB de memória RAM contra apenas 2 GB no G Flex 2. Há 32 GB de memória interna contra 16 GB no G Flex 2. Então tem aqui a parte de armazenamento. Então você vê aqui que tem o dobro de memória interna no G4 e o sistema utiliza aproximadamente 10 GB no G4 contra mais ou menos 8 no G Flex. Ou seja, G Flex 2 você compra 16 GB, com o que o sistema utiliza mais alguns aplicativos, memória de aplicativo, você chega num espaço muito pequeno em pouquíssimo tempo. Lembrando que eu tenho apenas redes sociais e Asphalt 8 instalados, eu tenho apenas 3 GB livre. No G4 essa diferença é um pouco menor porque a memória é o dobro de memória. Então você tem aqui mais espaço para o sistema, você tem quase 1 GB a mais, tem mais de 1 GB a mais, ou seja, você ocupa mais do que 10 GB da memória interna. Isso é um problema que a LG poderia solucionar. Para mostrar o desempenho, a diferença de desempenho dos dois aparelhos, eu vou fechar todos os aplicativos que estão abertos ao mesmo tempo. Lembrando que há uma Adreno 418 do lado do G4 contra uma 430 do lado do G Flex 2. E para mostrar a diferença entre os dois aparelhos, novamente, nenhum aplicativo aberto, e eu vou abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. O G4 abre um pouquinho na frente. Twitter em 3, 2, 1. Basicamente os dois ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. Ambos basicamente ao mesmo tempo. Ter a conta logada ou não vai mudar nada nessa hora, porque o aplicativo abre basicamente ao mesmo tempo. A diferença entre os dois foi bem pequena. Então vou mostrar agora em números a diferença dos dois dispositivos com o Antutu, tocando ao mesmo tempo, basicamente ao mesmo tempo. No lado de comunicações, os dois trabalham com Wi-Fi 802.11 nos padrões AB, GN e AC, que são todos os padrões utilizados pelo mercado. Os dois com Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA e Hotspot. Você tem Bluetooth 4.1 dos dois lados, com 82p LE e aptX. Os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS, com NFC, com porta infravermelho aqui na parte de cima para transformar o aparelho em um controle remoto universal. Os dois trabalham com rádio FM,
com suporte a RDS, e o microSB dos dois aparelhos é um microSB 2.0 com suporte USB host, ou seja, você pode plugar um pendrive e ler os arquivos que estão dentro do dispositivo. Os dois trabalham com 3G quadriband, ou seja, vai funcionar em qualquer operadora que você colocar dentro do Brasil e muitas operadoras do mundo, e o 4G funciona na banda 7, que é a banda utilizada pelo Brasil, ou seja, Vivo, Oi, TIM e Claro vão funcionar perfeitamente sem nenhum problema nos dois dispositivos. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, mas apenas o G4 trabalha com barômetro e o espectro de cor, ou seja, ele tem um sensor a mais para poder melhorar a fotografia, e isso entrega uma qualidade melhor na hora de tirar fotos. O G4 acabou primeiro, mas que ambos tenham começado exatamente ao mesmo tempo e conseguiu 45.945 pontos, um desempenho inferior ao Zenfone 2 e o Galaxy Note 4, por exemplo. Já o G Flex 2 conseguiu 47.317 pontos, que também é um desempenho inferior ao Note 4, mas um pouquinho superior ao Zenfone 2. Para mostrar a diferença dos dois aparelhos, agora, comparando um game, eu vou abrir o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje no Android. Ele já é velhinho, já tem quase um ano de vida, mas continua sendo um dos jogos mais pesados disponíveis dentro do Google Play. G4 abriu primeiro, logo seguido pelo G Flex 2. Então, começar a corrida ao mesmo tempo em 3, 2, 1. Lembrando que você conta com uma Adreno 430 no G Flex 2 contra uma Adreno 418 no G4. Só que apenas o G4 tem 3 GB de memória RAM contra 2 GB no G Flex 2. Sem mensagem, por favor. G4 abriu um pouquinho mais rápido e o G Flex 2 está indo pro lado, com todos os efeitos que você encontra no G4 também, só que ele foi um pouquinho pro lado no começo e acertou o giroscópio logo em seguida. O desempenho dos dois é exatamente o mesmo, com todos os efeitos, sem tirar nem pôr, ou seja, tudo roda muito bem dos dois lados. Para mostrar a diferença de desempenho agora em memória RAM, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos novamente, para ver quem consegue manter o desempenho bom e voltar no Asphalt 8 antes que ele seja recarregado. Então, Asphalt 8 continua carregado. Tchau, mensagem. Asphalt 8 continua carregado, então eu vou abrir aqui Facebook. O G4 foi mais na frente, mais rápido. Twitter. G4 novamente mais rápido, com maior tempo. E Instagram. Novamente G4 na frente. Eu vou abrir aqui o aplicativo de telefone, novamente G4 na frente. Abrir aqui a previsão do tempo. Novamente G4 foi na frente. Então tem aqui alguns aplicativos e abrir por fim a Play Store. Novamente G4 abriu primeiro. Então tem aqui vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Então eu vou voltar para alguns deles. Não é pra... Tá, mas ok, voltei para cá. Então tenho exatamente a mesma coisa. Voltar para os contatos. Voltando exatamente ao mesmo ponto, voltar para o clima, ambos ao mesmo momento, voltar para o Twitter, nenhum deles teve que recarregar, e finalmente voltar para o Asphalt 8. G4 já voltou na frente, já pode continuar a jogar. G Flex 2 teve que recarregar o jogo e não conseguiu seguir com a quantidade de memória RAM que o G4 tem. Isso mostra que antes o processador é mais parrudo no G Flex 2, mas além de esquentar, ele está bem quente aqui em cima. O G4 não está tão quente, está mais ou menos a metade da temperatura. E você viu que ele teve que reiniciar o processador, o jogo, não o processador, teve que reiniciar o game para poder rodar bem nos dois lados. A câmera, como você está vendo, conta com 16 megapixels no G4 contra 13 megapixels no G Flex 2. A qualidade de câmera é basicamente a mesma, só que o G Flex 2 consegue um desempenho um pouco inferior ao G4. O G4 apresenta melhor qualidade na reprodução de cores e também nas fotos noturnas, como você está vendo aí, que o G4 deixa entrar mais luz com menos ruído.
Outra diferença é no aplicativo de câmera. O aplicativo de câmera do G4, ele é um aplicativo mais completo. Você tem aqui a possibilidade no G Flex 2 de colocar nada ou os controles, e aqui você tem a possibilidade de deixar uma interface mais básica, nenhuma interface, que seria exatamente o mesmo que você tem aqui, ou então colocar uma interface manual. Coloca vários recursos que você altera com sua vontade, como por exemplo, tempo do obturador, ISO, balanço de branco aqui, compensação por exposição, foco, colocar em manual ou automático, hoje colocar tudo no automático. Esse é um recurso extra bem bacana para quem gosta de fotografar por aí, sair por aí filmando tudo. Na parte de extras, ambos os aparelhos são muito semelhantes. O G Flex 2 não tem nenhuma aplicação que realmente faz valer a pena a tela curvada. A única diferença é que ele tem esse efeito glance aqui mais bonito do que no G4. O G4 também tem, só que não está querendo mostrar aqui. Enfim, agora foi, você viu que ele é meio demorado. Mas enfim, no G Flex 2 esse efeito é mais bonito do que o que você encontra depois de muitas tentativas. Enfim, ok, desisto. Depois de muitas tentativas no G4. Ambos trabalham com essa possibilidade de bloquear e desbloquear a tela com toque duplo. Então, bloqueia a tela, desbloqueia. Aqui libera o código e aqui vai para empurrar a tela. A bateria, como eu falei, dos dois é a mesma, só que no G4 acaba entregando um consumo um pouco maior, porque a tela é 2 vezes, tem o dobro de resolução do que você tem no G Flex 2. O G Flex 2 é mais caro que o G4 e, como você viu, o desempenho do G4 é melhor, tem o dobro de memória RAM, 1 GB a mais de memória interna e uma câmera com melhor qualidade do que o G Flex 2. Nosso comparativo termina num vencedor óbvio, que é o G4. O G4 custa um pouquinho menos que o G Flex 2 e é uma compra muito mais inteligente. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!